irmãos, mais uma vez, saúde na paz do Senhor, amém? Convidá-lo para abrir a Bíblia no livro de Lucas, capítulo 17, versículo de número 32. Esse texto, lendo, meditando um pouco na palavra do Senhor, ele brotou no meu coração este versículo e eu tenho certeza que Deus tem algo para nós. Lucas 17, verso 32. Vamos ler toda a igreja? 1, 2, 3. Lembrai-vos da mulher de Ló. Mais uma vez. Lembrai-vos da mulher de Ló. Amém. Podeis tomar o vosso assento, glorificando a Deus, exaltando a este Jesus. Esse texto, irmãos, ao ser interrogado pelos discípulos, aqui sobre a vinda do reino de Deus, Jesus, ele os advertiu sobre o perigo dos apóstolos, do que eles olharam para o mundo, para que eles tomassem cuidado para não olhar para o mundo, de onde saíram, pois o seu dia viria repetidamente. Deus traz aqui um alerta para nós que somos crentes, lavado e remido no sangue de Jesus, que ele traz um alerta que a qualquer hora dessa ele volta. E nós, irmãos, precisamos estar atentos e não descuidarmos com a nossa vida de fé em Cristo Jesus. Por que será que Jesus vai dizer, por que se lembrar da mulher de Ló? Por que será que Jesus fala isso? Que a volta de Cristo, irmãos, ela será de surpresa. A volta de Cristo, ela vai ser rápida. O versículo 30 do capítulo 17, ele vai dizer assim: assim será no dia em que o Filho do Homem se há de manifestar. Assim será no dia em que o Filho do Homem ele vai se manifestar. E aqui Jesus estava dizendo como o dilúvio, a destruição de Sodoma e Gomorra. Ele traz aqui algumas coisas que aconteceram, que surpreenderam os que não creram na pregação. Foi surpreendido porque eles não creram no que Deus havia dito. E hoje nós estamos vivendo, irmãos, dias de esfriamento espiritual, que as pessoas elas não estão dando mais crédito em nada. Tudo que está sendo pregado hoje, o inimigo está conseguindo entrar na mente de muita gente. E por que não dizer de homens e mulheres que estão na igreja? Eu tenho observado que tem pessoas que às vezes têm 20, 30 anos de crente, e ao invés de não olhar para trás, não olhar para o mundo, estão voltando a olhar para aquilo que não deve. Se Jesus estava dizendo isso para os discípulos, irmãos, é porque a coisa é séria. Quando nós olhamos para a Bíblia, nós vamos deparar que eles não creram quando Noé anunciou o dilúvio. Eles não creram. E aqui, o dia do Senhor virá. Para quê? Para castigar os ímpios. Não é assim que está lá em 1 Timóteo, capítulo 1, o versículo 6. Olha que Paulo ele vai nos ensinar alguns versículos aí adiante. Do que desviando-se alguns se entregaram a vãs contendas, querendo ser doutores da lei e não entendendo nem o que dizem nem o que afirmam. Sabemos, porém, que a lei é boa se alguém dela usa legitimamente.
Sabendo isto, que a lei não é feita para o justo, mas para os injustos, e obstinados, para os ímpios e pecadores, para os profanos e religiosos, para os parricidas e matricidas, para os homicidas, para os fornicadores, para os sodomitas, para os roubadores de homens, para os mentirosos, para os perjuros e para o que for contrário à sã doutrina. Veja bem, irmãos, se nós amarmos a palavra, se você se alimentar da palavra, Deus vai ter algum problema com você, comigo? Não. Nós vamos estar no caminho certo. Se você amar a palavra, se você se alimentar da palavra verdadeira, Deus não terá problema conosco. Mas o problema que ele tem é com o injusto, com aqueles que não obedecem à lei, à palavra. E a lei é para julgar eles. Mas nós estamos vendo que estamos numa decadência espiritual tão grande que o juízo virá sobre o que se diz igreja e não é. O que diz ser cristão e não são. Tem aparência de ser, mas não é. Quando nós olhamos para a Bíblia, o livro de Judas, ele traz algumas orientações. Judas só tem um capítulo, mas é muito forte também. Coloca Judas, versículo 7. Assim como Sodoma e Gomorra e as cidades circunvizinhas, que havendo-se corrompido como aqueles, e ido após outra carne, foram postos, por exemplo, sofrendo a pena do fogo eterno. Esse povo foram colocados como um exemplo para nós. Se entrar pelo caminho da desobediência, da rebeldia, o juízo de Deus, irmãos, ele volta. Leia o versículo 14 também de Judas, verso 14. Pode ler o 15 também. E destes profetizou também Enoque, o sétimo depois de Adão, dizendo: Eis que é vindo o Senhor com milhares de seus santos, para fazer juízo contra todos e condenar dentre eles todos os ímpios, por todas as suas obras de impiedade, que impiamente cometeram, e por todas as duras palavras que ímpios pecadores disseram contra ele. Veja bem, irmãos, a volta de Jesus, ela está muito perto, mas muito perto mesmo, irmão. E é um alerta para nós. A mulher de Ló, irmãos, ela vivia do lado de um homem justo. Porque Ló, ele era um homem justo, com todo o defeito que ele teve, né, todos os problemas, mas a Bíblia diz que ele era um homem justo. 2 Pedro capítulo 2, verso 6. Vamos ler até o verso 8. E condenou a subversão as cidades de Sodoma e Gomorra, reduzindo-as a cinza e pondo-as para exemplo aos que viessem impiamente. E livrou o justo Ló, enfadado da vida dissoluta dos homens abomináveis. Porque este justo, habitando entre eles, afligia todos os dias a sua alma justa, pelo que via e ouvia sobre as suas obras injustas. Veja bem, essa mulher, ela era a esposa de um homem justo. Por que não dizer sobrinha de um homem justo chamado Abraão? Ser, irmão, filho de crente não justifica ser salvo. Ser esposo, esposa de um cristão não significa ser salvo. E aqui nós podemos ver esse alerta, porque aquela mulher, irmãos, ela teve a oportunidade de sair. É tão interessante que o anjo a pega pelas mãos e arranca da cidade. Olha que oportunidade que ela teve.
de não ser consumido pelo fogo. Ela teve a oportunidade. E nós olhamos para a Bíblia Sagrada que o castigo da desobediência ele é terrível. Gênesis 19, versículo 26, lá conta a história. E a mulher de Ló olhou para trás e ficou convertida numa estátua de sal. Qual foi o problema dela? Olhar para trás. Por que será que ela olhou para trás? Porque ela gostava do mundo. Ela gostava da nojeira. Ela gostava daquilo que não prestava. Ela estava sabendo que aquela cidade ia destruir, mas ela teve saudade daquilo que não prestava. Olha o perigo do crente, irmãos, que vai descuidando da sua vida espiritual. O termômetro espiritual dos crentes está no vermelho, a maioria está no vermelho. Mas a igreja que vai subir para o céu não está, não. É uma geração que acha que é cristão, que estão caminhando, quase morrendo dentro da igreja. Mas a igreja verdadeira, ela não para de orar, ela se lembra de consagrar a vida, porque ela tem um alvo. O cristão verdadeiro, ele tem um alvo, ele diz, eu quero ir para o céu. Senhor, eu não quero ser só participante de banco, eu quero subir. O crente verdadeiro, o crente que busca a presença de Deus, ele não vê a hora de Jesus arrebatar a igreja. Porque se tem algo glorioso na vida do cristão, é ele estar pronto para o arrebatamento da igreja. E se Jesus nos buscar hoje, ele dizer, eu vou morar na eternidade. Mas aqui é um alerta, irmãos. Romanos capítulo de número 6, verso 23. Porque o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna, por Cristo Jesus, nosso Senhor. Veja bem, é interessante, irmãos, que mesma coisa hoje, a gente prega, ensina, não é assim? Tem o culto de ensino, tem a escola bíblica dominical, e a gente está sempre ensinando. Porque nós precisamos sempre aprender, não tem crente velho, irmão. Todo crente precisa sempre aprender. E ele precisa entender isso. Não existe crente velho. Crente que ele se acha velho, que já sabe de tudo, é porque ele desviou. Desviou. Porque o crente, ele precisa da palavra, irmãos. Ele precisa se alimentar da palavra. Porque a palavra para nós é tudo. Esta mulher, irmão, se você pegar lá no capítulo de Gênesis 19, ela foi avisada. Ela não olhou para trás inocente, não. Olha o versículo 17. E aconteceu que, tirando-os fora, disse, escapa-te por tua vida, não olhes para trás de ti, e não pares em toda esta campina, escapa lá para o monte, para que não pereças. Foi avisada ou não foi? Ela foi avisada. Escapa com a tua vida antes que seja tarde. E alguém vai levando a vida de qualquer jeito. Se conserta enquanto é tempo, mas ele persiste em viver no erro. Persiste em viver uma vida dupla, achando que Deus não está vendo. E isso é sério. Quando nós olhamos para esse texto, um alerta para nós. Porque aquela mulher, ela estava recebendo a graça, a misericórdia de Deus, o socorro de Deus. Só que a justiça de Deus, ela esqueceu que tinha também. A justiça de Deus, ela vem quando você não obedece, aí paga um preço. João, que é 6:36, coloca lá para nós ver. 3:36. João 3:36. Aquele que crê no Filho tem a vida eterna, mas aquele que não crê no Filho não verá a vida,
mas a ira de Deus sobre ele permanece. Aquele que crê no Filho, crê em Jesus, ele tem a vida eterna, mas aquele que não crê no Filho, não verá a vida. Mas o que ele vai ver? A ira. A ira, irmão, não precisa crer para receber, não. Tem gente, eu não creio em Jesus, mas não tem problema. A ira não precisa crer para receber. A justiça de Deus não precisa crer para receber. O rebelde que acha que está certo, que ele acha que é o sabidão, a ira de Deus irá sobre ele. Irmãos, ou a gente é servo, né? Jesus fala a palavra do servo. Se o Senhor chega, você chega, o Senhor está ali, Ele manda você fazer, preparar, servir, fazer tudo bonitinho, servir Ele primeiro, depois que você serviu tudinho Ele, aí Ele vai mandar você se alimentar e comer. Aí diz assim, Ele fez alguma coisa boa? Não, Ele só fez o que o Senhor dele mandou. É um servo útil. A Bíblia chama até de inútil, porque só faz o que manda. O cristão, irmão, nós somos servos da palavra. A gente precisa fazer, obedecer a palavra de Deus de uma forma que a gente sinta o Espírito Santo de Deus na vida. Nós precisamos servir a Deus de uma maneira que o Espírito Santo se alegra com o nosso posicionamento na casa do Senhor. Eu não posso fazer com que servir a Deus seja um peso para mim, irmão. Servir a Deus é um privilégio. Adorar a Deus é um privilégio. Hoje o grande problema, irmãos, isso já vem se arrastando há muito tempo, não é hoje não. Hoje o grande problema é que começa com os hinos de adoração. Você não vê um hino para adorar a Deus. Deus vai te dar, Deus vai te ajudar, Deus vai te dar a vitória. Não é assim os hinos. Hoje o inimigo vai cair por terra, Deus vai estar abrindo uma porta para você. Tudo é para nós. Que servo é esse? Não, irmãos, agora o verdadeiro louvor é aquele que adora a Deus. Aquele que dá honra a Deus. O verdadeiro louvor, a verdadeira adoração é aquele hino que fala do grande Senhor e Salvador das nossas vidas. Nós estamos muito mal acostumados. E se um hino não mexer com o nosso ego, não está bom. Porque nós esquecemos que quem deve ser adorado é aquele que nos salvou. Mas aqui um alerta para nós, irmãos. Temos de nos separar do mundo. Jesus estava dando aqui um alerta, como seguindo esses passos. De que maneira nós podemos entender isso? Nunca olhar para trás como essa mulher fez. Nós não podemos olhar para trás. Tem pessoas que aprendeu tudo certinho. Aprendeu. Começou bem. Até o apóstolo Paulo vai citar, acho que em Gálatas, capítulo 5, verso 7. Será que é isso? Correis bem. Quem vos impediu para que não obedeçais à verdade? Aqui Paulo ele estava ensinando os irmãos de Gálatas, porque ele diz assim, vocês começaram bem, vocês fizeram tudo bem, mas quem vos impediu para que não obedeçais à verdade? Quem é que está trabalhando na tua mente para você não acreditar mais na palavra verdadeira? Quem é que está te movendo a tua mente para outra coisa? Irmãos, que o Espírito Santo possa dominar a nossa vida. Que o Espírito Santo possa agir na nossa vida e que nós possamos dar liberdade ao nosso Deus para Ele agir na nossa mente. Quando nós olhamos para a Bíblia Sagrada, o escritor aos Filipenses, no capítulo 3, verso 11, vamos ler aqui alguns versículos.
para ver se de alguma maneira eu possa chegar à ressurreição dos mortos. Não que já tenha alcançado ou que seja perfeito, mas prossigo para alcançar aquilo para o que fui também preso por Cristo Jesus. Irmãos, quanto a mim, não julgo que o haja alcançado, mas uma coisa faço, e é que, esquecendo-me das coisas que atrás ficam e avançando para os que estão diante de mim, prossigo para o alvo, pelo prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. Veja bem, lembra o 15, pode concluir no 15. Pelo que todos quantos já somos perfeitos, sintamos isto mesmo. E se sentis alguma coisa doutra maneira, também Deus vô-lo revelará. Irmãos, Deus tem que ser o nosso condutor. O Espírito Santo precisa conduzir a nossa vida. Você não precisa de nada deste mundo. Não sabe, pastor, é que eu aprendi a fazer uma coisinha lá diferente lá para dar resultado. Você não precisa de nada. Você só precisa de Jesus. Não é que eu aprendi com minha bisavó, com a minha tataravó, se eu fizesse assim dava certo. Meu irmão, você é lavado pelo sangue de Jesus. Você é comprado com o precioso sangue de Jesus. Deixa Ele conduzir a tua vida. Deixa Ele fazer da maneira que Ele quer a sua vida. Deixa Ele guiar os teus passos. Se está dando tudo certo, Deus está no controle. Se não dá, Ele tá te ensinando da mesma maneira. Pastor, aqui eu estou passando uma prova, eu tenho que fazer alguma coisa. Confia no Senhor, confia nele. Aprenda a entregar tudo para Ele. Paulo ele está dizendo, eu me esqueço das coisas que estão para trás, ainda que tenta tirar a minha paz, que tira o meu sono, mas ficou para trás, eu tenho um alvo, eu vou chegar no céu, eu tenho um objetivo. O crente ele precisa ter um objetivo na vida. E qual é o nosso objetivo? Hebreus capítulo 12, este versículo nós precisamos decorar, porque o crente ele tem que ter essa visão de Hebreus 12. Portanto, nós também, pois que estamos rodeados de uma tão grande nuvem de testemunhas, deixemos todo o embaraço e o pecado que tão de perto nos rodeia, e corramos com paciência a carreira que nos está proposta, olhando para Jesus, autor e consumador da fé, o qual, pelo gozo que lhe estava proposto, suportou a cruz, desprezando a afronta, e assentou-se à destra do trono de Deus. Veja bem o versículo, volta no versículo 1. O que é para a gente deixar? Estamos rodeados de uma tão grande nuvem de testemunhas, deixamos todos embaraços, e o pecado que tão de perto nos rodeia, e corramos com paciência. Como assim? Corramos com paciência. É você não descuidar da palavra. Ei, busque a palavra, corra na palavra, se alimenta da palavra. As coisas não estão indo bem, corre para a palavra. Com paciência você vai vencer. Porque nós, irmãos, vencemos pela fé. É pela fé, não é pela razão. Eu sirvo a Deus até quando vai bem, quando não vai eu abandono. Não, meu irmão, o crente não tem esse negócio não. O crente ele vive de fé em fé. E quando vai dando errado e não tem mais jeito, ele não tem mais força, aprende com Abraão, vai dando glória a Deus. Aí a sua fé vai sendo fortalecida. E nós não podemos parar. Quem entrou no barco com Jesus, meu irmão, não sai mais. É até Ele voltar para nos arrebatar. E isso é maravilhoso quando nós entendemos isso. Mas nós precisamos guardar o nosso coração. Salmo 119, verso 11, olha que o Salmo... Escondi a tua palavra no meu coração, para eu não pecar contra ti.
Esconder a palavra, irmão, é guardar dentro de si a palavra. Se a palavra de Deus estiver dentro de nós, o inimigo vai lançar uma palavra que vai desanimar, você está repreendido em nome de Jesus. Aleluia. Porque a palavra de Deus, irmão, quando ela está dentro de nós, não tem espaço para mentira, não tem espaço para o engano. O discernimento do Espírito está quando nós estamos ativos com o Espírito Santo de Deus. Provérbios 4:23. Sobre tudo que se deve guardar, guarda o teu coração, porque dele procedem as saídas da vida. Aleluia. Tudo que você precisa, sobre tudo que você precisa guardar, é o teu coração, que procede a saída da vida. Porque se Ló, irmão, e a mulher de Ló, se ela tivesse guardado o coração dela, ela não tinha olhado para trás. Ela teve a oportunidade de sair e não saiu. Na verdade, ela foi tirada para fora. Olha que privilégio um anjo pegar na mão dela e arrancá-la de lá, porque talvez se não pegasse não ia sair. Mas a ordem não é para olhar para trás, a coisa vai ser feia aí para trás. A justiça de Deus está vindo aí, não olhe para trás. Mas ela vai e olha. Por quê? Porque o coração dela já estava lá. O problema é que quando eu quero fazer a coisa certa, você já viu pessoas que ela aceita Jesus, ou eu aceito Jesus como Salvador, mas amanhã você vê ele no boteco. Por quê? Aceita Jesus, mas o coração dele está lá. O coração ainda não saiu de lá, não tem jeito. E não tem ninguém que muda isso, irmão. Se você não cuidar do teu coração, não se libertar de dizer, Jesus, me liberta de tudo que não presta, me liberta de tudo que me afasta de ti. Senhor, purifica a minha mente, lava a minha alma, me purifica com teu sangue, me faz um cidadão do céu. Se você não tomar uma decisão, não tem nada que vai fazer você, meu irmão, subir. Não adianta, não tem anjo que segure na tua mão. Se você olhar para trás, é destruição. Se o teu coração for mau, o teu corpo será tenebroso. É a Bíblia, irmão. Então nós precisamos entender isso. A palavra de Deus, ela é maravilhosa. Tiago, ele vai nos dar um conselho. Tiago, capítulo 1, versículo 13. Pode ler até o 15. Ninguém sendo tentado, diga, de Deus sou tentado, porque Deus não pode ser tentado pelo mal e a ninguém tenta. Mas cada um é tentado quando atraído e engodado pela sua própria concupiscência. Depois, havendo a concupiscência concebido, dá à luz o pecado, e o pecado, sendo consumado, gera morte. Isso aqui é sério, né, irmãos? Então, Tiago, ele dá um conselho, fuge do pecado, não deixe ele te acompanhar, não deixe ele chegar em você, não, fuja dele. O problema da mulher de Ló, que ela foi incrédula. O problema da mulher de Ló, que ela foi desobediente, incrédula. Tudo que havia anunciado para ela, vocês vão sair da cidade, nós vamos sair dessa cidade depressa, e vocês não olhem para trás, porque haverá uma destruição total deste lugar, e vocês não olhem para trás, porque quem desobedecer vai pagar o preço também. E ela não acreditou. O problema, irmão, é que a gente às vezes brinca com o pecado, brinca com o errado, e aí a gente acha que terá uma segunda oportunidade. Tem gente que não tem. Tem gente que perde a última oportunidade por causa da incredulidade. Isso é sério. O dia do Senhor, Jesus dizendo aos discípulos, o dia do Senhor está perto. Veja bem, naqueles dias, Jesus trouxe essa mensagem para os discípulos, para eles ser vigilantes, para eles não descuidarem, para eles não seguirem
o exemplo da mulher de Ló, que foi livre da ira de Deus. Nós temos a oportunidade, irmãos, de ser livre da ira de Deus. A igreja, ela está tendo a oportunidade de estar livre da justiça de Deus que vai vir sobre essa terra. Alguém está vendo a perversão se multiplicando, a iniquidade, a mentira, o engano, e você acha que Deus não está vendo tudo isso? Meu irmão, como foi nos dias de Noé, assim também será a vinda do Filho do Homem. E nós que servimos a Deus, nós que adoramos a Deus, nós precisamos dizer: Abba, Pai, ora vem, Senhor Jesus, Maranata, né? Ora vem, Senhor Jesus, porque o versículo 24, ele diz, versículo 24 do capítulo 17 de Lucas, voltamos para lá. Porque como relâmpago ilumina desde uma extremidade inferior do céu até a outra extremidade, assim será também o Filho do Homem no seu dia. Veja bem, porque como um relâmpago ilumina desde uma extremidade inferior do céu até a outra extremidade, assim também será o Filho do Homem no seu dia. Vai ser rápido, irmão. Vai ser de repente. Repentinamente Jesus vem, e aqueles que brincaram vão ficar para trás. Aqueles que se apegaram, né? Quando a Bíblia fala assim, não dá para servir a dois senhores, alguém acha que é o diabo e Deus. Sabe o que é? As riquezas, o dinheiro, o materialismo. Não dá para servir a dois senhores. Não é que agora eu estou bem. Rapaz, agora minha vida está boa. A vida sua é boa, meu irmão, na presença de Deus. O resto não vale nada. A nossa vida é boa quando nós estamos na comunhão do Espírito Santo. Quando nós estamos buscando os dons espirituais, aí a coisa está boa. Não dá para servir a dois senhores, irmãos. Não dá. As coisas deste mundo não valem nada. Nós precisamos ser gratos a Deus pelo que Ele faz por nós. E quando nós olhamos para a palavra de Deus, aqui Ele dá um recado. Vigiemos. Será como o dia de Noé. Aí Ele traz aqui no capítulo 17 de Lucas, aí o verso 27. Leia. 27 e 28. Comiam, bebiam, casavam e davam-se em casamento, até o dia em que Noé entrou na arca, e veio o dilúvio, e consumiu a todos. Será que o mundo hoje está diferente, irmão? O mundo que nós estamos vivendo não está bem parecido? Se bobear está pior? O que nós estamos vendo, irmãos, é uma degradação terrível. O valor de família já não existe mais. A imoralidade tem se multiplicado. Naqueles dias era terrível. A orgia era terrível, hoje está pior. Hoje a coisa está terrível. E nós, irmãos, precisamos vigiar. Jesus está para buscar a sua igreja. Oh, aleluia! E que bom que nós estamos na presença de Deus. Que bom que nós estamos na presença do Senhor. Que bom que nós estamos na casa do Senhor, ouvindo a sua palavra, porque Ele está para voltar. Nós precisamos estar prontos, irmão. A impiedade, a imoralidade, a violência que está tomando conta do mundo é uma advertência, como nos dias que o dia do Senhor está perto. Joel, ele profetizou no capítulo 2. Ele profetizou também.
Dá para nós colocar lá, Joel? Isso. Trocai a buzina em Sião e clamai em alta voz no monte da minha santidade. Perturbe-se todos os moradores da terra, porque o dia do Senhor vem e ele está perto. Aleluias! Eu sinto que Jesus está para buscar a sua igreja, irmão. Lê o versículo 31 desse capítulo aí, tem outra profecia também. O sol se converterá em trevas e a lua em sangue, antes que venha o grande e terrível dia do Senhor. Lê o 32 também. E há de ser que todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo, porque no monte Sião e em Jerusalém haverá livramento, assim como o Senhor tem dito, e nos restantes que o Senhor chamar. Aleluia! É tempo, irmãos, de nós invocar o nome do Senhor. É tempo de despertar. É tempo de buscar a presença de Deus. É tempo de nós adorarmos com mais alegria. É tempo de comunhão. É tempo de nós estarmos unidos, irmão, em unidade para adorar a Deus. Não é estar dentro da igreja preocupado com A ou B, o que um faz, o outro desfaz. Nós precisamos estar unidos para adorar o Senhor que está para voltar. Despertemos, meus irmãos. Fique com esta palavra que o Espírito Santo colocou ao meu coração e que Ele possa falar cada vez mais com cada um de nós, em nome de Jesus. Fiquemos em pé. Glórias a Deus, né, meus irmãos? Poderosa palavra, aleluia. Se tiver alguém que não aceitou Jesus ainda e quiser aceitar a Jesus, vem aqui à frente, nós vamos estar orando por você. Tem um céu esperando você, mas para você entrar neste céu, você tem que aceitar a Jesus, aleluia, porque Ele é o caminho, a verdade, a vida. Ele é tudo para mim e para vocês também, meus irmãos. Amém? Se tiver alguém que quiser aceitar Jesus, pode vir à frente, nós vamos estar orando pela sua vida. Meus irmãos, também vamos estar orando pelos dizimistas da casa do Senhor. Nosso irmão Flávio Neves, aleluia, dizimou na casa do Senhor. Está chamando o nosso presbítero irmão Fabiano, para estar orando pelo servo do Senhor que dizimou na casa do Senhor. Saúde, irmão, na paz do Senhor, amém? Boa foi essa palavra, Pai. Nós te louvamos e engrandecemos, ó Pai do céu, e enaltecemos teu grande nome, Pai. Ó Jesus, tu é tão bondoso, maravilhoso, misericordioso, Pai. Nós te louvamos, Papai do céu, por nosso nome está escrito no livro da vida.